alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui à nossa aula de português de hoje. Ainda continuamos o nosso módulo 2. Aqui no livro de vocês, na página 56, nós vamos estudar hoje o conteúdo sílaba, encontro vocálico e encontro consonantal. Então, vocês vão ver hoje na aula a diferença de um para o outro, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que é que nós entendemos por sílaba? O que é sílaba? Então, eu botei uma definição aqui bem clara para vocês tomarem ciência do que a gente chama por sílaba. Ao falar, ao pronunciar uma palavra, nós pronunciamos os sons dessa palavra em partes, certo? E cada uma dessas partes é chamada de sílaba. E as palavras, elas podem ser formadas por uma ou mais sílabas. Ora, a própria palavra, palavra, a gente, quando está pronunciando, nós pronunciamos três partes. Se eu for fazer a divisão silábica da palavra palavra, eu tenho palavra. Então, eu tenho três sílabas desta palavra, tá certo? Então, só recapitulando, cada pedaço, pedacinho mesmo, de uma palavra, a gente chama de sílaba, tá bom? Então, vamos continuar aqui. E aí, dentro dessas sílabas, ou dentro dessa palavra, nós vamos ter encontros, tá bom? Como nós vimos no nosso conteúdo, encontro vocálico, encontro consonantal. Quando eu falo assim, encontro vocálico, você já subentende que é encontro de vogais. Quando eu digo encontro consonantal, você também já entende que é encontro de consoantes. E esses encontros, como é que se dá esses encontros, professora? Se dá dentro, dessa palavra. Mas aí na hora que eu faço a divisão silábica dessa palavra, esses encontros podem permanecer juntos na mesma sílaba ou eles vão ficar em sílabas separadas, tá bom? E aí, a esses encontros, eu tenho uma outra classificação, eu tenho uma outra denominação para chamar esses encontros vocálicos ou então esses encontros consonantais, tá bom? É isso que nós vamos ver na nossa aula hoje, pedacinho por pedacinho, para vocês entenderem bem direitinho, tá bom? Então, e aí encontro vocálico, o que é que eu entendo por encontro vocálico? É o encontro de duas ou mais vogais juntas na mesma palavra, tá certo? Então, numa palavra eu posso ter encontros vocálicos. Como a própria definição fala, dois ou mais vogais juntas em uma palavra, tá bom? Eu coloquei aqui alguns exemplos bem clarozinho para vocês. Palavra leite, ali eu tenho um encontro de duas vogais, o E e o I, certo? Aqui na palavra toalha, eu tenho um encontro das vogais O e A. Na palavra coração, eu tenho encontro vocálico do A e do O. Na palavra violão, e aí vocês vão prestar atenção que a palavra violão vão ter dois encontros vocálicos. Isso é possível, tá certo? Então, dois, até mesmo três, dependendo do tamanho da palavra, você pode ter até três encontros vocálicos dentro de uma mesma palavra, tá bom? Então, aqui, preste atenção na palavra violão, eu tenho o primeiro encontro vocálico é o I e o O, e depois eu tenho o encontro vocálico do A e do O, tá bom? E aí a outra palavra aqui que eu tenho encontro vocálico é a palavra enxaguar, tá? Aqui o U e o A. E também na palavra herói eu vou ter um encontro vocálico, o O e o I, ok? Então, resumindo para vocês, encontro vocálico são encontros de vogais, duas ou mais três vogais, um ou até dois encontros, ou até mais encontros vocálicos dentro de uma palavra, tá bom? E aí, quando eu vou fazer a divisão silábica dessa palavra, quando eu vou dividir as sílabas, dessa palavra, eu já vou ter uma outra classificação para esses encontros vocálicos, certo? Vamos continuar aqui a nossa aula. E aí, eu já tenho aqui uma definição, do que é ditongo. Ditongo é a união de duas
duas vogais em uma mesma sílaba. Então, eu acabei de aprender, professora, que encontro vocálico são encontros de vogais em uma palavra, certo? Quando eu vou fazer a divisão silábica, eu já posso ter um ditongo. Se as duas vogais, na hora que eu for dividir a minha palavra, fazer a divisão silábica dessa minha palavra, o meu encontro vocálico, né, eles ficarem na mesma sílaba, tá certo? Na mesma sílaba, então já tem um ditongo, tá bom? Então, um ditongo, duas vogais na mesma sílaba, quando eu faço essa divisão silábica, então eu classifico como um encontro vocálico ditongo, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. E aí eu coloquei ali os primeiros exemplos, que são palavras monossílabas. Por quê? Porque palavras monossílabas são palavras de uma única sílaba, tá certo? Então, os encontros vocálicos ali, eles vão ficar em uma única sílaba, porque as palavras monossílabas eu não faço a divisão, tá bom? Então, vejam ali nessa primeira coluna as palavras, né, com encontro vocálico ditongo, porque as vogais ficam na mesma sílaba. Nós temos pai, tá? O encontro vocálico ali, o A e o I. Nós temos mãe, o encontro vocálico, o A e o E. Pão, o encontro vocálico A e O. E a palavra vai, o encontro vocálico do A e do I, certo? Na outra coluna, vocês vão perceber que a divisão silábica, né, foi feita e as vogais, elas permanecem juntas na mesma sílaba. Então, vamos lá. Palavra oração, tá? Fazendo a divisão silábica, fica oração. E o encontro vocálico fica na última sílaba, né? No são. O A e o O ficaram juntos na mesma sílaba, então eu tenho um encontro vocálico ditongo. A outra palavra, pátria, né? Fazendo a divisão silábica, fica pátria, ok? E aí, na última sílaba também ficou o encontro vocálico, o I e o A. A outra palavra, pelotão. Também o meu encontro vocálico ficou na última sílaba, o A e o O. Ok? E a outra palavra que nós temos aqui é água, certo? E a divisão silábica, na última sílaba fica, né, o encontro vocálico, o U e o A. Então, se o U e o A é o encontro vocálico e na minha divisão silábica ficou na mesma sílaba, então eu tenho um encontro vocálico que eu vou classificar de ditongo, tá certo? Professora, é difícil? Não, não é difícil. Por quê? Porque tudo vai do momento que você faz a divisão silábica. Quando você faz a divisão silábica, na hora que você pega a palavra e separa as sílabas, né, você já vai perceber notadamente se as duas vogais ficarem na mesma sílaba, então você sabe que você tem um encontro ditongo, tá certo? Vamos ver as outras definições. E aí eu também tenho, né, o encontro vocálico que eu chamo de hiato. Hiato por quê? É encontro de vogais, mas em sílabas diferentes. É o contrário do que acontece no ditongo, tá certo? Hiato é o contrário do que acontece no ditongo. Enquanto que no ditongo, as minhas vogais, na hora que eu vou separar a sílaba, ela fica na mesma sílaba, o meu encontro vocálico na mesma sílaba. Já no hiato, não. Na hora que eu vou fazer a divisão silábica, as minhas vogais vão ficar em sílabas separadas, tá bom? Aí eu já tenho encontro vocálico e hiato. Vamos ver aqui algumas palavras. Receoso. Percebam a divisão silábica de receoso. O encontro vocálico aí é o E, né, do C e o O, tá? Receoso. Só que na hora da divisão ficou o C e o E, né, e o O separado. Então aí eu tenho as minhas vogais em sílabas separadas, tá certo? A outra palavra que eu tenho encontro vocálico é triunfo. Só que o I ficou na primeira sílaba e o U ficou na segunda sílaba. Então eles ficaram em sílabas separadas, tá certo? Então aí eu tenho um
hiato. A outra palavra também, aonde as vogais ficam em sílabas separadas, é a palavra saúde, certo? O A ficou na primeira sílaba e o U ficou na segunda sílaba, certo? Então, eles se separaram, estão em sílabas diferentes, em sílabas separadas. Outra palavra aqui, poeta, tá? O O ficou na primeira sílaba, né? Logo depois vem o E na segunda sílaba, então eles ficaram em sílabas separadas, em sílabas diferentes. A outra palavra é país, tá? Então o A ficou na primeira sílaba e o I ficou na segunda sílaba. Outra palavra aqui para vocês verem também, exemplo de um encontro vocálico hiato, é a palavra oceano, tá? O-C, aqui o encontro vocálico, né? É o E e o A, só que o E ficou, né, na segunda sílaba e o A ficou na terceira sílaba, tá certo? Então, quando vocês forem fazer uma divisão silábica, aonde as vogais ficarem em sílabas separadas, em sílabas diferentes, então vocês vão ter um encontro vocálico hiato, tá bom? Vamos continuar aqui. E aqui nós temos uma outra definição de encontro vocálico, que é o tritongo, tá? É o encontro de 3 vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. O tritongo ele é muito fácil de ser encontrado, né? Porque como a própria definição fala, eu tenho 3 vogais em uma mesma sílaba, tá? Eles não se separam, as vogais não se separam. Então, na hora que eu vou fazer a minha divisão silábica, eu fico as 3 vogais numa única sílaba. Então, já sei classificar como um tritongo, tá? Vamos aqui ver alguns exemplos. Nós temos a palavra Paraguai, tá? Percebam que na última sílaba ficou as 3 vogais, o U, o A e o I, tá bom? Também a palavra Uruguai, também na última sílaba ficou o U, o A e o I. Ok? Nós também temos aqui a palavra enxaguou. Então, na última sílaba, vocês percebam que ficou 3 vogais, o U, o O e o U. Aqui nós temos a palavra saguão. Tá? Na última sílaba também vocês percebem que ficou 3 vogais juntas na última sílaba, o U, o A e o O. Tá? A palavra cheguei. Na última sílaba também nós temos o U, o E e o I. E aqui a palavra quaisquer, tá? Na primeira sílaba vocês verem 3 vogais juntas, né? O U, o A e o I, tá certo? Então, essas 3 vogais, né? Numa mesma sílaba, eu tenho um encontro vocálico que eu chamo de tritom, tá? Então, vamos aqui fazer um resumo. Encontro vocálico é o encontro de 2, né, vogais em uma palavra, tá certo? Encontro de vogais em uma palavra, eu tenho o que eu chamo de encontro vocálico. Na hora que eu vou fazer a divisão dessa palavra, tá bom? Se as minhas vogais ficarem na mesma sílaba, tá certo? Então eu tenho um ditongo. Se eu for fazer a divisão silábica dessa palavra e as minhas vogais ficarem em sílabas separadas, eu tenho um encontro vocálico que eu vou chamar de hiato, ok? E se as minhas 3 vogais, né, dentro de uma palavra que eu estiver fazendo a divisão silábica, elas ficarem, as 3 vogais em uma mesma sílaba, então eu tenho um encontro vocálico chamado tritongo, tá bom? Entendido? Ótimo. Então, vamos aqui continuar. E aí, também aqui na nossa aula, no nosso conteúdo, mais uma vez falando, tá? Nós ainda estamos aqui no nosso módulo 2, página 56. Vocês vão acompanhando aí a aula, para depois vocês fazerem as atividades do livro, tá certo? E aí, nós também temos a definição de encontro consonantal. Né? A própria palavra já fala, consonantal, consoantes. Então, é o encontro de consoantes. Tá bom? Então, é o encontro de 2 ou mais consoantes na mesma palavra, tá bom? Então, na mesma palavra eu tenho 2 consoantes, eu já vou ter um encontro consonantal. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos ali a palavra braço, tá? O
encontro de duas consoantes aí, o B e o R. Nós temos a palavra bloco, tá? O B e o L, aí o encontro consonantal. Nós também temos a palavra ali, atleta, tá? Perceba o encontro consonantal T e o L. A palavra fraco, o encontro consonantal ali é o F e o R. Aqui nós temos a palavra objeto, o encontro consonantal aqui é o B e o J, tá bom? Palavra ritmo, o encontro consonantal o T e o M. A palavra claro, o encontro consonantal o C e o L. A palavra aqui criança, e aqui vocês vão perceber o que eu acabei de falar na definição, que o encontro consonantal ele pode ser de duas, né, ou até mais consoantes, ou até dois encontros em uma única palavra, tá? Aqui na palavra criança nós temos dois encontros consonantais. Nós temos o C e o R, já no início da palavra, e mais na frente nós temos o N e o C cedilha, tá bom? Então, na palavra criança nós temos dois encontros consonantais, tá bom? Então, pode ter muitas palavras que ocorrem de você, aluno, quando for fazer a atividade, você perceber que em uma palavra você vai encontrar dois encontros consonantais, certo? Então, vamos continuar aqui. E aí, nós temos aqui duas definições também das consoantes na hora da divisão silábica, tá certo? Consoantes que ficam na mesma sílaba, tá? Consoantes que não vão se separar na sílaba, tá? Nós temos alguns conjuntos de consoantes que eles não se separam na hora da divisão silábica, tá bom? Então, nós temos aqui a palavra pedra, tá bom? O D e o R junto ali, no encontro consonantal, tá bom? Na mesma sílaba, eles não se separam. Aqui nós também temos a palavra planta, tá? O P e o L, esse encontro consonantal, as consoantes também não se separam, tá bom? Nós temos a palavra glicose, tá? O G e o L também não se separam, tá bom? Então, na hora de você fazer a sua divisão silábica, tem consoantes que elas vão permanecer na mesma sílaba, tá bom? E nós também temos consoantes que elas se separam, tá certo? Na hora da divisão silábica. Então, temos aqui o exemplo da palavra garfo, tá bom? O encontro consonantal ali é o R e o F. Na hora que eu faço a divisão silábica, eles ficam, né, em sílabas separadas. Eu também tenho a palavra ignorar, tá bom? Aqui o G e o N, né, que é o meu encontro consonantal dentro da palavra. Na hora da divisão silábica, eles ficaram em sílabas diferentes. Eu também tenho a palavra vista, né, o encontro consonantal aí é o S e o T. E na hora da minha divisão silábica, eles se separaram, tá certo? Não é uma regra, assim, que todas as consoantes se separam. Como acabei de falar para vocês, tem grupozinhos de consoantes, né, BR, FL, tá? Que eles não se separam, tá certo? Na hora da divisão silábica, eles ficam na mesma consoante, na mesma sílaba, tá bom? Então, é um conteúdo muito bacana para vocês aprenderem, tá certo? Mais uma vez falando só a questão da classificação do encontro vocálico, tá bom? Que essas três classificaçõezinhas, né, de tombo, hiato e tritombo, só para vocês não se confundirem, tá bom? Encontro vocálico é todo aquele encontro de duas ou mais vogais dentro de uma palavra. Na hora que eu faço a minha divisão silábica, tá certo? Se as minhas vogais ficarem na mesma sílaba, então eu tenho um encontro vocálico de tombo. Se as minhas vogais ficarem em sílabas separadas, então eu tenho um encontro consonantal e ato, tá bom? E o encontro das minhas três vogais numa mesma sílaba eu já classifico como encontro vocálico tritombo, tá bom? Então é só essa classificação dos encontros vocálicos para vocês não fazerem,
né, não misturarem, saberem bem direitinho a regra de que encontro vocálico ali vocês estão na hora da divisão silábica, tá bom? E, mais uma vez falando aqui, o encontro, tá? Nosso encontro consonantal, né, que é o encontro de duas consoantes numa palavra, e como eu mostrei para vocês, pode ser até 2 encontros de consoantes em uma mesma palavra, tá bom? E aí eu vou dizer para vocês, por gentileza, para vocês fazerem, tá bom? As atividades da página 56 a 58 aqui do livro de vocês sobre esse conteúdo, tá bom? Mais uma vez falando sílaba, encontro vocálico, encontro consonantal. É um conteúdo pouquinho para vocês fazerem, só para vocês aprofundarem um pouco mais esse conteúdo, tá certo? Então, por gentileza, eu faço a atividade do livro de vocês e na próxima aula eu faço a correção com vocês, tá bom? Um cheiro a todos, até a próxima aula.